Olá, boa tarde, 1h37. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. 1h37. 1h37. Você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, que está de parabéns, não é isso? Dia 2 de julho, é comemorado nos últimos 21 anos. É essa a data? 21 anos, né? 21 anos de atuação do Gazeta Alerta. Está completando a maioridade, digamos assim, né? Já que esse assunto, infelizmente, volta à cena, ao debate público, esse debate a respeito da redução da maioridade penal, isso, sinceramente. Mas, enfim, Gazeta Alerta de parabéns. Estava até disposto a apresentar aqui no programa Gazeta Entrevista a matéria, né, que não deu para apresentar no Gazeta Alerta, mas o Egli me falou que 8 minutos, realmente aí 8 minutos fica muito complicado, porque eu tenho um assunto muito importante para tratar aqui no programa Gazeta Entrevista, nos 2 primeiros blocos do programa. Aperta o biloto aí, Miqueias, deixa eu falar aqui olhando no olho. Seguinte, o governo do Acre vai realizar o Fórum Indígena do dia 4 ao dia 7. Então, a partir de amanhã, não é isso? A partir de amanhã, 4, 5, 6 e 7 de julho, vai realizar o Fórum Indígena. Essa é uma discussão importante. Calma, você que está aí todo se coçando já, querendo criticar, entendendo que o debate a respeito da formulação de políticas indígenas é uma questão de estabelecer critérios para privilégios. Você que pensa assim, tenha calma. Raciocina assim, ó. Há 523 anos foi a primeira invasão, né? Ou você entende como um descobrimento? Vamos entender a primeira invasão. Aqui, especificamente, nesse chão que a gente está pisando, demorou um pouquinho mais. Demorou uns 300 anos, algo em torno disso, 350 anos, para que a população não indígena começasse a invadir por aqui também. E, a partir disso, uma série de ações que misturam interesses de governos e de empresas começaram a se estabelecer por aqui. E nesse movimento, os povos indígenas, parceiro, foram um detalhe, assim como em tantos outros lugares. Isso foi se consolidando ao longo do tempo. E ao longo do tempo foram se cristalizando algumas injustiças, que agora alguns governos estão querendo, digamos assim, repensar isso, não é? Alguns governos entendem isso um pouco melhor, outros entendem um pouco pior e outros não querem nem entender nada, não é? Então, eu vou conversar agora claro que eu estou falando isso aqui, é a superfície do debate, não tem nada de profundo. Nós nem temos tempo para discutir isso aqui com a profundidade que o tema merece, mas é importante apresentar para você, pelo menos, o espírito daquilo que vai nortear o debate público nesse Fórum Indígena, que é organizado pelo governo do estado do Acre, e ninguém melhor que a Francisca Arara, que é assessora especial indígena do governo do Acre. Boa tarde, Francisca, seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan, boa tarde todos os ouvintes, todos que estão participando, né, dessa entrevista agora nesta tarde. A gente vai conversar um pouco, né, sobre a realização do fórum. Queria que você começasse pelo menos nos explicando o que o governo do estado do Acre, você na condição de assessor especial, o que vocês estão entendendo que é prioritário estabelecer como discussão nesse fórum. Certamente vocês devem levar essa discussão para o âmbito nacional, né? O que é prioritário para vocês?
Então, como vocês sabem, né, toda a população acreana, nacional, internacional, sabe, desde 2000, esse segundo mandato do governo Gladson, a partir de janeiro, ele retoma a criação da Assessoria Especial de Assuntos Indígenas. Eu entendo que quando um gestor, né, um chefe de Estado, ele escolhe um secretário, ou seja, uma assessoria ou uma secretaria que venha tratar das pastas indígenas, ele tem muita confiança naquilo que ele está colocando nas nossas mãos. É claro que para nós fazer tudo isso, precisa também ter o apoio do governador, né? Porque hoje eu estou nessa função de assessorar direto o gabinete dele, fazer essa conversa direto com as terras indígenas, com os parceiros, porque eu não estou aqui nessa pasta hoje por ser só uma indígena, para tratar só da pauta indígena do Acre. Eu tenho toda uma trajetória de 20 anos nessa política de gestão territorial, de pagamento por resultado, de serviços ambientais, no qual o Acre tem sido referência, né, mundial por conta da criação da lei do CISA, dessa cultura mesmo de dialogar, de ter a inclusão, a participação dos povos indígenas. E eu estou aqui simplesmente fazendo o meu papel de não fazer para os índios, mas fazer com os povos indígenas. Essa escuta, ouvidos indígenas, seria o governo do estado do Acre, através da Assessoria de Assuntos Indígenas, pautando essa pauta, onde nós vamos ter 2 momentos, como você já falou. Nós vamos ter o primeiro momento, que seria amanhã, começando às 9 horas, né? É claro que das 7 até as 8h30, até as 9 vai ter todo um processo de credenciamento e tudo. Mas onde vai ser, Francisco? No Teatro da UFAC, aquele bem grande, né? No Teatro Universitário da UFAC. Sim. Amanhã a partir das 9 horas. Amanhã a partir das 9 horas, quem quiser chegar para se inscrever, fazer o credencial, né? Hoje nós recebemos chegou em torno de 100 lideranças indígenas, né? Das 34 terras indígenas, dos 15 povos, então eles todos já chegaram hoje, a gente trouxe eles mais cedo, com mais cuidado, para eles, né, ficar mais tranquilo, descansar um pouco, porque a gente está tirando eles da casa deles, então a gente precisa recebê-lo na nossa casa, né, que é o Acre também. Então hoje já tive o privilégio de me encontrar com eles, mas nós também vamos estar recebendo, está chegando, já chegou representantes de outros estados, e também vai chegar os representantes nacional e internacional hoje. Francisca, por exemplo, eu vou pontuar aqui alguns temas. Demarcação de terras indígenas. Como é que está esse tópico, esse tema no fórum? Olha, então, a gente não pode falar de combate ao desmatamento, de mudanças climáticas, de adaptação de mudanças climáticas, se a gente não pensar os territórios. Mesmo sabendo que demarcação de terra indígena não é de responsabilidade do governo do estado, e sim do governo federal. Né? É por isso que nós vamos também estar recebendo representante do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério do Meio Ambiente, como a gente vai tratar dessa programação de RED+, de políticas de pagamento por resultado. E assim, eu não gosto nem de falar desse nome, porque ele é muito complexo, já gera aquela confusão, que há muita contradição de informação dizendo que o governo está vendendo o carbono das terras indígenas, vendendo as florestas. Isso é muito antigo, você sabe disso, né? Você está se referindo ao RED+? Ao mercado de carbono, né? Que é uma pauta que são várias coisas diferentes. O Acre, ele tem a lei do CISA, que é o Sistema de Incentivo de Serviços Ambientais, que foi criado em 2009 e 2010. Essa lei, ela é o guarda-chuva do estado do Acre, que nenhum programa e nenhum projeto pode passar despercebido. O CISA, ele foi criado para ele regulamentar todos os programas e projetos, para que não venha violar os direitos dos povos indígenas, os direitos das populações tradicionais, que tenha a escuta, que tenha a transparência, a repartição de benefícios justos, e que os recursos dos fundos climáticos devem chegar de forma com muita transparência nas terras indígenas. A lei do CISA está valendo? Está sendo aplicada na tua avaliação? Ela está sendo eficaz? A gente teve alguns problemas. A lei, ela existe, ela está no papel, né? A gente precisa desdobrar ela, né? O CISA, ele tem as câmaras temáticas, né, que é a governança. Dentro da lei do CISA, aí foi criada as governanças, que é da salvaguarda, né, dos serviços ambientais
E dentro da governança tem a Câmara Temática Indígena, e tem a Câmara Temática de Mulher, e tem a SEVA, que valida todos esses programas e projetos. A gente está chamando para essa conversa porque o Acre tem um programa jurisdicional, né, que é o Arcabouço. E dentro do programa jurisdicional tem os programas e projetos. Quem tem que dizer? Os povos indígenas diz como que esse dinheiro tem que chegar, como que tem que ser negociado, e tem a Câmara Temática de Mulheres, que é de gênero também, como que é a participação das mulheres, e tem a SEVA, que é quem valida. A nossa preocupação, Itaã, é que os programas e projetos que estão avançando, o Acre, ele é o único assim no Brasil, que não tem violência com os povos indígenas, que não está chegando a esses empreendimentos, que está, né, que os nossos territórios estão em risco. E nós quando você fala que não há violência com os povos indígenas, você está... Qual é o teu referencial? São, por exemplo, o que acontece com os Yanomamis? É aquilo? Sim. E aqui não acontece Não aqui, acontece. mas aqui acontecem outras formas de violência. A nossa batalha é para que esses programas de mercado de carbono, eles não é que seja ruim, tá? Né? Porque isso é um pensamento meu. Se bem trabalhado, respeitando normas, regras, princípios, a repartição de benefícios justos, porque nas COP a gente defende que esses recursos eles cheguem 70% nas terras indígenas. E se esses programas chegar de qualquer jeito, a gente percebe que no Acre não dá para abrir muitas coisas, tem que ter um equilíbrio, né? Porque muitas empresas estão avançando, de forma, a gente está chamando os cowboys do carbono. Os cowboys do carbono. Do carbono, né? Que eles estão chegando nas terras indígenas dizendo que nós vamos ficar ricos, que os índios não vão... Nós temos a riqueza maior do mundo, que o mundo está de olho, que é as nossas florestas, é a matéria-prima, é a riqueza natural, que ninguém contabiliza. E o nosso medo da violência é isso, né? Dessa riqueza. Quem sabe um dia que Deus o livre chegar como chegou nos Yanomami, botar veneno, adubo nas nossas terras, que vai poluir os rios, que vai contaminar o peixe. Então, são coisas que a gente precisa conversar, detalhes, que não é num fórum desse, que não é simplesmente só em uma reunião, mas que a gente precisa fazer essa formação e formação contínua. E aí a gente sabe das violências que a gente tem enfrentado, inclusive mulheres, que você sabe que não é fácil, eu como mulher indígena estar nessa parte, então a violência política, a violência mesmo de preconceito. Porque as comunidades indígenas, algumas mais, outras menos, mas elas também refletem essa exclusão da mulher naquela organização comunitária ali, não é isso? Isso é um ponto. A outra questão que relaciona as comunidades indígenas com a violência é a presença das facções criminosas. Tem em algumas regiões, por exemplo, me parece que Manoel Urbano é um município que isso está muito, muito concreto, né? A cidade parece que é dividida em dois grandes grupos, e isso reflete também nas comunidades indígenas lá. É tanto que agora no fórum nós estamos aí trazendo para mais de 50 mulheres. Né, eu costumo dizer nas minhas palestras que nunca mais um Brasil sem a participação das mulheres, um Acre. E eu sou assim muito grata, né, porque hoje eu estou nessa pasta que é de grande responsabilidade. Eu não posso tirar esse olhar do jovem, das mulheres, a inclusão mesmo, não só na política pública, não só na governança, mas a participação mesmo da escuta, de ouvir o que o jovem pensa. Porque muitas vezes os jovens, eles têm a mente deles para além das nossas. Né? Então, se você não tem uma alternativa, eles vão para outro rumo mesmo. Se não tem uma tecnologia, se não tem uma formação. E esses programas social, a política pública, precisa incluir o jovem também. Não só as lideranças antigas, que são muito importantes, que têm muito a contribuir, mas o jovem e as mulheres precisam estar pautando também o que eles precisam. E no fórum nós temos a participação das terras indígenas, mas nós também vamos ter os indígenas no contexto urbano, né, onde eles vão também levando as suas ideias. Eles não vão falar pelas terras indígenas, eles vão falar da necessidade deles, assim como as terras indígenas não podem falar pelos indígenas no contexto urbano. O governo federal anterior nem os entendia como indígenas, né? Não. Os que estavam, como era a expressão, desaldeados, Desaldeados. Né? Que eles não entendiam como se fosse uma expressão do povo indígena. Ô Francisco, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos, pode ser?
Vamos para o intervalo? Vamos continuar a conversa aqui com Francisca Arara sobre o Fórum Indígena que acontece de 4 a 7 de julho lá no Teatro Universitário da UFAC, debatendo a aplicação da política pública indígena aqui no nosso estado. Vamos para o intervalo e já voltamos.